A seguir está uma entrevista com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, filmada em 6 de fevereiro de 2024, por volta das 19 horas, neste prédio que está aqui atrás, é o Kremlin. A entrevista, como você verá e vai assistir, é principalmente sobre a guerra em andamento, a guerra na Ucrânia, e como começou, o que está acontecendo e, mais atualmente, como pode terminar. No início da entrevista, fizemos a pergunta mais óbvia. Por que você fez isso? Você sentiu uma ameaça física iminente, e esta é a sua justificativa? E a resposta que recebemos foi chocante. Putin continuou por muito tempo, provavelmente meia hora, falando sobre a história da Rússia, remontando aos séculos VIII, e honestamente, pensamos que isso era uma estratégia de obstrução, e achamos irritante e interrompemos várias vezes. E ele respondeu que também estava irritado com as interrupções. Mas no final concluímos, pelo que vale a pena assistir, não foi uma técnica de obstrução, não houve limite de tempo para a entrevista, terminamos depois de 2 horas. Em vez disso, o que vocês estão prestes a ver, pareceu-nos muita sinceridade, viu? E concorde ou não com isso, Putin acredita que a Rússia tem uma reivindicação histórica justa a respeito da Ucrânia Ocidental. E a nossa ideia é colocar luz sobre o que ele pensa, e você vai acompanhar agora. Senhor Presidente, obrigado. Em 22 de fevereiro de 2022, o senhor se dirigiu ao seu país em um discurso nacional quando o conflito na Ucrânia estava começando e você disse que estava agindo assim porque chegou à conclusão de que os Estados Unidos, através da OTAN, poderiam iniciar uma ofensiva surpresa ao seu país. E para nós, americanos, isso pareceu paranoico. O senhor ainda acredita que os Estados Unidos está pronto para atacar a Rússia? Não é que a América, os Estados Unidos, iriam lançar um ataque surpresa à Rússia. Eu não sei se estamos tendo um talk show ou uma conversa séria aqui. Here's the quote. Thank you. Formidável, porque eu entendo que a questão toda está no fato histórico. Então, se você não se importa, levaria apenas 30 segundos a 1 minuto para lhe dar uma breve referência à história e assim te dar um pouco do conhecimento histórico a respeito da Rússia. Por favor. Vamos ver então onde está o relacionamento nosso com a Ucrânia. Como começou, de onde veio a Ucrânia? Bom, o Estado russo começou a se reunir como um Estado centralizado, e ele é considerado, e o Estado russo teve uma data de estabelecimento, foi em 862. Quando o povo da cidade trouxe um príncipe, Varangiano Rubrik, da Escandinávia. Tanto que em 1862 a Rússia celebrou o 1000º aniversário da sua criação. Eu digo como Estado. Inclusive existe um memorial dedicado ao 1000º aniversário do país. O sucessor heróico do príncipe Oleg, que na verdade desempenhava o papel de regente do filho de Ruri, isso porque Ruri já havia morrido naquela época. Então ele veio a Kiev e perguntou a 2 irmãos que aparentemente tinham sido membros do grupo de Ruri para que a Rússia começasse a desenvolver com 2 centros de poder, Kiev e Novaro. A próxima data muito significativa na história da Rússia foi 988. Este foi o batismo da Rússia, quando o príncipe Vladimir, o bisneto de Ruri, batizou a Rússia e adotou a ortodoxia, ou, que pode-se dizer, o cristianismo oriental. A partir desta época, o Estado russo centralizado começou a se fortalecer. Por causa do território único, integrou os laços econômicos e também formou a mesma língua. E após o batismo da Rússia, a mesma fé. O Estado russo centralizado, então, começou a tomar forma na Idade Média. O príncipe Yaroslav, o sábio, introduziu a ordem de sucessão a um trono, mas depois que ele faleceu, tornou-se complicado. Tornou-se complicado por vários motivos.
O trono não foi passado diretamente do pai para o filho mais velho, mas do príncipe que faleceu para o seu irmão e depois para seus filhos. Isso aconteceu em linhas diferentes. Tudo isso levou a uma fragmentação e fez com que o Estado único não fosse mais, desta forma, coeso como antes. Então o Estado russo, agora fragmentado, tornou-se um pré-império criado anteriormente pelo rei Ishan, seus sucessores, nomeadamente Batan. Então vieram e saquearam e arruinaram quase todas as cidades da parte sul, incluindo Kiev. A propósito, e algumas outras cidades simplesmente perderam a independência, enquanto as cidades do norte preservaram parte da sua soberania. Então o Estado russo unificado começou a tomar forma, com seu centro exatamente em Moscou, a parte sul das terras russas, incluindo Kiev, e começou a gravitacionar gradualmente em direção a outro imã, o centro que era emergido na época. E aí surgiu então o Grão-Ducado da Lituânia. Foi até chamado de Duque Russo da Lituânia, porque os russos eram uma parte significativa desta população. Falavam a antiga língua russa e eram ortodoxos. Mas depois houve uma unificação, a união do Grão-Ducado da Lituânia, juntamente com o Reino da Polônia. Alguns anos depois, outra união foi assinada, mas desta vez já na esfera religiosa. Alguns dos padres ortodoxos tornaram-se subordinados ao Papa. E assim essas terras tornaram-se parte do Estado polaco-lituano. Durante décadas, os polos estiveram envolvidos na polonização desta parte da população. Eles introduziram a sua língua ali e tentaram arraigar a ideia de que esta população não era exatamente russa, que por virem dos franceses, eram ucranianos originalmente. E a palavra ucraniano significava que a pessoa morava na periferia do Estado, ao longo das periferias, ou então estava envolvido em um serviço de patrulha da fronteira. Isso não significava nenhum grupo étnico em particular. Então as pesquisas estavam tentando, de todas as maneiras possíveis, polir esta parte das terras russas. Tudo o que levou ao fato desta parte das terras russas ter começado a lutar pelos seus direitos. Eles escreveram cartas a Varsóvia exigindo que seus direitos fossem respeitados e que as pessoas fossem comissionadas. Eu peço desculpas. O senhor pode dizer em que período nós estamos falando? Eu estou perdido ao longo da história. No século XIII. Agora vou te contar o que aconteceu mais tarde. E também vou dar as datas para que assim não haja confusão. Em 1654, as pessoas que estavam no controle da autoridade sobre aquela parte das terras estavam exigindo que fossem enviados governantes de origem russa e também de fé ortodoxa. Quando Varsóvia não lhes respondeu e de fato rejeitou suas exigências, eles se voltaram para Moscou, para que Moscou não os levasse embora. Para que você não pense que eu estou inventando estas coisas, peraí. Por favor. Então, vou lhe dar esses documentos. Bem, não parece que o senhor está inventando. E também não sei porque o senhor está relatando coisas que aconteceram há anos. Mas ainda assim são documentos, e aqui estão as cópias das cartas que eu estou te falando. As cartas são de Hitler, o homem que então controlava o poder nestas partes das terras russas, e hoje é chamada de Ucrânia. Ele escreveu para Varsóvia, exigindo que seus direitos fossem respeitados. E depois de ter sido recusado, ele começou a escrever cartas para Moscou,
pedindo para levá-los sobre a mão forte da RAE de Moscou. Há cópias desses documentos. Eu vou deixá-los para sua boa memória. Há uma tradução para o russo. Você pode traduzi-la para o inglês mais tarde. A Rússia não concordaria em admiti-los imediatamente, presumindo que a guerra com a Polônia começaria, no entanto, em 1654. O trocadilho da Assembleia Russa de altos clérigos e proprietários de terras chefiadas pelas RAI, que era o órgão representativo do poder do antigo Estado russo, decidiram então incluir uma parte das antigas terras russas no Reino de Moscovo, como esperava que a guerra com a Polônia começasse, e durou 13 anos. E depois, em 1654, foi concluída uma trégua. E 32 anos depois, penso que um tratado de paz com a Polônia, aqui chamaram de paz eterna, ele foi assinado, e estas terras, toda a margem esquerda de Nera, incluindo Kia, foram para a Rússia. E toda a margem direita de Dnieper permaneceu na Polônia, sob o governo de Catarina. A Grande Rússia recuperou todas as suas terras históricas, inclusive no sul e também no ocidente. Tudo isso durou até exatamente a Revolução, antes da Primeira Guerra Mundial. O Estado-Maior austríaco confiou nas ideias de ação ucraniana e começaram a promover ativamente as ideias da Ucrânia e dos ucranianos. E os seus motivos eram óbvios. Pouco antes da Primeira Guerra Mundial, eles queriam enfraquecer o inimigo de forma potencial e garantir condições favoráveis na zona fronteiriça. Por isso, a ideia que surgiu na Polônia de que as pessoas que residiam naqueles territórios supostamente não eram realmente russos, mas pertenciam a um grupo étnico especial, os ucranianos. Então, eles começaram a ser propagados pelo Estado-Maior austríaco. Já no século XIX, os teóricos que clamavam pela independência da Ucrânia, eles apareceram, mas todos aqueles alegaram que a Ucrânia deveria ter um relacionamento muito bom com a Rússia. Eles insistiram que após a Revolução de 1917, eles procuraram restaurar a condição de Estado e assim a Guerra Civil começou, incluindo as hostilidades com a Polônia em 1921. A paz com a Polônia foi proclamada e aos abrigos deste tratado, a margem direita do rio Dnieper foi novamente devolvida à Polônia. Em 1939, depois que a Polônia cooperou com Hitler, então ele colaborou com Hitler. Você sabe que Hitler ofereceu à Polônia paz e também um tratado de amizade, uma aliança, exigindo em troca que a Polônia devolvesse à Alemanha o chamado Carror do Sante, que ligava a maior parte da Alemanha à Prússia Oriental. Depois da Primeira Guerra Mundial, esse território foi transferido para a Polônia, e em vez de Danzig, surgiu a cidade de Dum. Hitler pediu então que o entregasse amigavelmente, mas eles recusaram. Ainda assim colaboraram com Hitler e se envolveram então na divisão da Tchecoslováquia. Mas posso perguntar se você está argumentando de que a Ucrânia é parte da Rússia e de que a Rússia tem a Ucrânia já há centenas de anos? Então por que você não fez isso logo que se tornou presidente há 24 anos? Você tem armas nucleares, eles não têm. Se na verdade a terra é sua, por que você esperou tanto? Fica calmo, com certeza vou te dizer, eu estou chegando ao fim. Esse briefing está chegando ao fim. Pode ser chato, mas explica muitas coisas. Só não sei se é relevante. Good. Good. I'm so gratified that you appreciate that. Thank you. Antes da Segunda Guerra Mundial, a Polônia colaborou com Hitler. E embora não tenha cedido às exigências de Hitler, ainda participou da divisão da Tchecoslováquia junto com Hitler, já que as pesquisas não haviam dado o corredor da dança para a Alemanha. Hitler então começou a Segunda Guerra Mundial e ele atacou-os
porque foi contra a Polônia que a guerra começou em 1º de setembro de 1939. A Polônia revelou-se intransigente a Hitler e não teve nada a fazer senão começar a implementar seus planos com a Polônia, pela forma como a União Soviética, eu li inclusive alguns documentos arquivados, que comportou-se muito honestamente e pediu permissão à Polônia para transitar as suas tropas através do território polaco. Isso para ajudar a Eslováquia. Mas o então ministro dos Negócios Estrangeiros polaco disse que se os planos soviéticos sobrevivessem à Polônia, seriam abatidos sobre o território da Polônia. Mas isso não acontece. O fato é que a guerra começou e a Polônia sentiu-se vítima das políticas que tinha seguido contra a Tchecoslováquia, uma vez que, sob o conhecido Molotov-Ribbentrop, parte do território, incluindo a Ucrânia Ocidental, seria dada à Rússia. Portanto, a Rússia, que foi então nomeada como a União Soviética, recuperou as suas terras históricas após a vitória na Grande Guerra Patriótica, como chamamos a Segunda Guerra Mundial. Todos esses territórios foram finalmente consagrados como pertencentes à Rússia, pois a Polônia recebeu aparentemente uma compensação. As terras que originalmente eram alemãs nas partes orientais da Alemanha, The eastern parts of Germany, estas são agora terras ocidentais da Polônia. of course, Claro que a Polônia recuperou o acesso ao Mar Báltico e também a Danzig, which was once e mais uma again vez recebeu seu nome polaco. So this was how Então the foi assim situation que esta situação se configurou. in 1922 when the Em 1922, quando a União Soviética estava sendo estabelecida, o BIC começou a construir a União Soviética e estabeleceu então a Ucrânia Soviética, que nunca existiu antes. Stalin insistiu que essas repúblicas fossem incluídas na União Soviética como entidades autônomas, por alguma razão inexplicável. autonomous entities. For some, Lenin, o fundador do Estado Soviético, insistiu que elas tivessem o direito de se retirarem da União Soviética novamente, por algumas razões desconhecidas. and again, for some unknown reasons, he transferred Então to transferiu that para aquela recém-criada República Soviética da Ucrânia Ukraine some of the algumas das lands terras, together, juntamente com as pessoas que lá even viviam. though those lands had never been called Ukraine. Embora essas terras nunca tivessem sido chamadas de Ucrânia, e ainda assim tenham feito parte daquela República Soviética da Ucrânia. Estas terras incluíam a região do Mar Negro, que foi recebida sob Catarina, a Grande, e que não tinha qualquer ligação histórica com a Ucrânia. Mesmo se voltarmos a 1654, quando essas terras retornaram ao Império Russo, esse território era do tamanho de 3 a 4 regiões da Ucrânia moderna, sem nenhuma região do Mar Negro que estivesse completamente fora da questão. Tá bom, o senhor tem grande conhecimento técnico sobre toda essa área e região, mas a minha pergunta é, por que o senhor não defendeu este caso durante os primeiros 22 anos como presidente? Porque a União da Ucrânia não era um Estado separado. A União Soviética recebeu um grande acordo de território que nunca lhe pertenceu, incluindo a região do Mar Negro. Em algum momento, quando a Rússia os recebeu como resultado das guerras russo-turcas, eles foram chamados de Nova Rússia, ou Semria. Mas isso não importa. O que importa é que Lenin, o fundador do Estado Soviético, estabeleceu a Ucrânia desta forma, e durante décadas a República Soviética Ucraniana desenvolveu-se como parte da União Soviética. E por razões desconhecidas novamente, os bolchevistas estavam empenhados na aquisição da Ucrânia. Não foi apenas porque a liderança soviética era composta, em grande parte, por aqueles originários de outros países. Isso foi explicado pela política geral de indignação seguida pela União Soviética. As mesmas coisas foram feitas em outras repúblicas soviéticas, e se envolveu a promoção de línguas, culturas nacionais, e que não é ruim a princípio. Foi assim que a Ucrânia soviética foi criada após a Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia recebeu, além das terras que pertenciam à Polônia antes da guerra, também parte das terras que anteriormente pertenciam à Hungria e
a Romênia, pelo que a Romênia e a Hungria tiveram algumas de suas terras tiradas e foram dadas à Ucrânia soviética, e ainda permanecem como parte da Ucrânia. Portanto, nesse sentido, temos todos os motivos para afirmar que a Ucrânia... O senhor acredita que a Hungria tem o direito de recuperar suas terras da Ucrânia? E que outras nações têm direito de voltar aos seus 1654? Não tenho certeza se deveriam voltar às fronteiras de 1654, mas dada a época de Stalin, o chamado regime de Stalin, que, como muitos afirmam, viu inúmeras violações dos direitos humanos e também violações dos direitos de outros estados, В этом смысле, конечно, вполне можно, если не говорить о том, что они имеют на это право. pode-se dizer que eles poderiam reivindicar de volta estas terras deles, embora não tenham o direito de fazer isso. E é pelo menos compreensível que você dissesse. Никогда не говорил. Never. I've never told him. Nunca foi dito a ele nem a ninguém, nenhuma única vez. Nem tivemos qualquer conversa sobre isso. Mas, na verdade, eu estou certo que os húngaros, estes que moram lá, queriam voltar para sua terra histórica. Além disso, eu gostaria de compartilhar uma história muito interessante com vocês. E agora vou divulgar uma história pessoal. No início da década de 80, eu fiz uma viagem de carro, desde Lenin, através da União Soviética, através de Kiev, e fiz uma parada em Kiev. E depois eu fui para a Ucrânia Ocidental. Na verdade, fui até a cidade de Bavo. E todos os nomes de cidades e vilas estavam em russo. E no idioma que eu não entendia, em húngaro. Estava em húngaro e não em ucraniano. Estava em russo e húngaro, não em ucraniano. Eu estava dirigindo por algum tipo de vila e havia homens sentados ao lado das casas e eles usavam ternos pretos de 3 peças e também chapéus pretos. Perguntei se eles eram algum tipo de artistas. Disseram-me que não. Eles não eram artistas, eles eram húngaros. Eu disse: o que eles estão fazendo aqui? O que você quer dizer com esta é a terra deles? Eles vivem aqui. Isso foi durante a era da União Soviética da década de 80. Eles preservaram a língua húngara, os nomes húngaros e todos os seus nomes nacionais. Eles são húngaros e se sentem húngaros. Isso há muito disso, embora eu ache que muitas nações estão chateadas com a Transilvânia, assim como você obviamente sabe, mas muitas nações sentem frustradas com as fronteiras que são redesenhadas desde as guerras do século XX e das guerras que remontam a 1000 anos, aquelas que você mencionou. Mas o fato é que você não apresentou esses casos em público até 2 anos atrás, em fevereiro. E no caso que você apresentou, que li hoje, você só explica detalhadamente que sentiu uma ameaça física do Ocidente e da OTAN, incluindo potencialmente uma ameaça nuclear. E foi isso que o levou a agir. É uma caracterização justa do que você está falando? Entendo que meus longos discursos provavelmente estão fora do gênero da entrevista. Por isso te perguntei no início se vamos ter uma conversa séria ou um programa. Você disse que é uma conversa séria. Então, por favor, tenha paciência comigo. Estamos chegando a um ponto em que a Ucrânia soviética estava estabelecida. Então, em 1991, a União Soviética entrou em colapso. E tudo que a Rússia generosamente concedeu à Ucrânia foi arrastado pela escada. Estou chegando a um ponto muito importante da agenda de hoje. Depois de todo o colapso da União Soviética ter sido efetivamente iniciado pela liderança russa, eu não compreendo o que guiava a liderança russa naquela altura, mas eu suspeito que haviam várias razões para pensar que tudo acabaria bem. Primeiro, eu penso que depois a liderança russa acreditou que os fundamentos da relação entre a Rússia e a Ucrânia eram de fato uma língua comum. Mais de 90% da população falava russo. Tinha laços de família. Cada terceira pessoa tinha algum tipo de vínculo familiar ou de amizade ou cultura. E era isso em comum.
A história era comum finalmente. Havia a questão da coexistência com o único Estado durante séculos, e as economias eram profundamente interligadas. Todas estas eram tão fundamentais, todos estes elementos juntos tornaram as boas relações inevitáveis. Я хочу, чтобы вы, как американские граждане, O segundo ponto é muito importante. Eu quero que você, como cidadão americano, e também seus telespectadores ouçam sobre isto. E também a antiga liderança russa presumiu que a União Soviética tinha deixado de existir, e, portanto, já não haviam linhas divisórias ideológicas. A Rússia até concordou voluntária e proativamente com o colapso da União Soviética. Acreditou que isso seria entendido pelo chamado Ocidente civilizado como um convite à cooperação. E era o que a Rússia esperava, tanto dos Estados Unidos como também do chamado Ocidente coletivo. E haviam pessoas inteligentes, inclusive na Alemanha, exceto o importante político do Partido Social Democrata, que insistiu nas suas conversas pessoais com as lideranças soviéticas à beira do colapso da União Soviética, de que um novo sistema de segurança deveria ser estabelecido na Europa e deveria ser dada ajuda para unificar a Alemanha. Mas um novo sistema também deveria ser estabelecido para incluir os Estados Unidos, também Canadá e Rússia e outros países na Europa Central. Mas a OTAN não precisa se expandir. Isso é, a OTAN se expandindo seria o mesmo que durante a Guerra Fria, só que mais perto das fronteiras da Rússia. Ele era um velho sábio, mas ninguém deu ouvido. Na verdade, ele ficou muito bravo. Uma vez, se dissesse que você não me escuta, eu nunca colocarei meu pé nisso. Moscou, mais uma vez, viu tudo acontecer exatamente como havia dito. E é claro que virou realidade. Eu e você mencionamos isso muitas vezes. Eu acho que é um ponto justo. Muitos na América pensam que as relações entre a Rússia e os Estados Unidos seriam tudo de bom com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria. O que aconteceu foi o oposto. Mas você nunca explicou por que acha que isso aconteceu. Exceto para dizer que o Ocidente teme a força da Rússia. Mas temos também uma força chinesa. O Ocidente não parece com muito medo. E quanto à Rússia? É claro que o Ocidente tem muito mais medo de uma China forte do que uma Rússia forte, porque a Rússia tem 150 milhões de pessoas e a China tem 1,5 bilhão na população e na sua economia, que está crescendo aos trancos e barrancos, ou 5% ao ano. Mas isso é o suficiente para a China, como Bismarck disse uma vez. Os potenciais são os mais importantes. O potencial da China é enorme. É a maior economia do mundo hoje. E o tamanho da economia chinesa já ultrapassou os Estados Unidos há muito tempo. E está crescendo rapidamente. Não vamos falar sobre quem tem medo de quem. Não vamos raciocinar nestes termos. Vamos entrar no fato de que depois de 91, quando a Rússia esperava que seria bem-vinda na família fraterna das nações civilizadas, nada disso aconteceu. Não me refiro a você pessoalmente quando digo você, é claro. Eu estou falando dos Estados Unidos. A promessa é que a OTAN não iria expandir para o leste, mas aconteceu 5 vezes. Houve 5 ondas de expansão. Toleramos tudo que estávamos tentando persuadir-nos. Estávamos dizendo, por favor, não somos tão burgueses. Agora, quanto a você, nós somos uma economia de mercado e não há poder de partido comunista. Vamos negociar. Além disso, eu também disse isso publicamente, antes que houvesse um momento em que uma certa brecha começou a crescer entre nós, antes de Wilson vir para os Estados Unidos. Lembre-se que ele falou no Congresso e disse que as boas palavras, que Deus abençoe a América, tudo que ele disse foram sinais. Deixe-nos entrar, lembre-se dos desenvolvimentos na Iugoslávia antes de mim ter sido elogiado. Assim que os desenvolvimentos na Iugoslávia começaram, ele levantou a voz em apoio aos sérvios, e não podemos deixar de levantar nossas vozes. Ou
sérvios em sua defesa. Entendo que houve pessoas com plexos sob Ben. Sim, mas a Rússia não pôde deixar de levantar a voz em apoio aos sérvios, porque os sérvios também são uma nação especial e são próximas de nós. A sua cultura ortodoxa e assim por diante é uma nação que sofreu muito por gerações, independente do que é importante, é que Elton expressou seu apoio ao que os Estados Unidos fizeram em violação de uma lei internacional e também da Carta da ONU. Começou a bombardear sendo Belgrado. Foram os Estados Unidos que tiraram o gênio da garrafa. Além disso, quando a Rússia protestou e expressou seu ressentimento pelo que foi dito, a Carta das Nações Unidas e também o direito internacional tornaram-se obsoletos. Agora todos invocam o direito internacional, mas naquela altura começaram a dizer que tudo estava ultrapassado. Tudo tinha que ser mudado, na verdade. Então algumas coisas precisam ser mudadas, pois o equilíbrio de poder mudou, é verdade, mas não neste homem. Elon foi imediatamente arrastado pela lama, acusado de alcoolismo, de não entender nada, de não saber nada. Ele entendeu tudo, garanto-vos. Tornei-me presidente em 2000. Pensei que estava tudo bem, a questão iugoslava tinha acabado, mas deveríamos tentar restaurar, então, as relações. Vamos reabrir a porta que a Rússia tinha. Tentei passar. Além disso, eu disse isso publicamente. Eu posso reiterar em uma reunião aqui, no Kremlin, com o presidente cessante Bill Clinton, aqui mesmo, nesta sala, aqui, ó. Eu disse a ele, eu perguntei, Bill, você acha que se a Rússia pedisse para aderir à OTAN, você acha que isso aconteceria de repente? E ele disse, você sabe que é interessante. Acho que sim. Mas à noite, quando nos encontramos para jantar, ele disse, você sabe, conversei com a minha equipe agora e eu, não é possível. Agora você pode perguntar a ele. Acho que ele vai assistir à nossa entrevista. E ele vai confirmar. Eu não teria dito nada assim se não tivesse acontecido. Então hoje, presidente, se você pudesse, se juntaria à OTAN? Olha, eu fiz uma pergunta, não foi interesse de me juntar, foi uma pergunta, é possível ou não? E a resposta que eu recebi foi não. Fui muito sincero ao meu desejo de descobrir qual era a Mas se ele dissesse sim, você teria aderido à OTAN? Se ele tivesse dito sim, o processo de reprovação teria começado. E, eventualmente, poderia ter acontecido se tivéssemos visto alguns sinceros desejos do outro lado e também de nossos parceiros. Mas não aconteceu. Não significa que aconteceu, pois não aconteceu. Eu penso que você está claramente ressentido com isso, eu entendo. Mas por que você acha que o Ocidente rejeita você? Então por que a hostilidade? Por que o fim da Guerra Fria não resolveu o relacionamento? O que motiva isso no seu ponto de vista? Você disse que eu fiquei ressentido com a resposta dele. Não é. Não é isso. É apenas uma declaração do que ocorreu. Não somos noivos para amargurar ressentimentos. Não se trata desse tipo de assunto. Em tais circunstâncias, acabamos de perceber que não éramos bem-vindos lá. Está tudo bem, mas vamos construir relações de outra maneira. Vamos trabalhar por uma área comum em outro lugar. Por que recebemos uma resposta tão negativa? Você deveria perguntar aos seus líderes. Só posso adivinhar porque é um país demasiado grande, com a sua própria opinião e assim por diante. E os Estados Unidos, eu sei como as questões deles estão sendo resolvidas na OTAN. E eu vou te dar outro exemplo. Relativamente à Ucrânia, a liderança dos Estados Unidos exerce pressão e todos os membros votam obedientemente, mesmo que não gostem de algo agora. Eu vou te contar o que aconteceu em desrespeito à Ucrânia em 2008. Embora esteja sendo discutido, não vou abrir segredo para você, não vou dizer nada de novo. No entanto, depois disso, tentamos construir relações de formas diferentes. Por exemplo, os acontecimentos do Oriente Médio, no Iraque, nós estávamos construindo relações com os Estados Unidos. E de uma forma muito suave, prudente, cautelosa. Levantei repetidamente a questão de que os Estados Unidos não deveriam apoiar o separatismo ou o terrorismo no norte do Cáucaso. Mas eles continuaram a apoiar. Fizeram de toda maneira apoio político, apoio à informação, apoio financeiro, até apoio militar veio dos Estados Unidos e dos seus satélites para grupos terroristas no Oriente Médio.
Certa vez eu levantei essa questão com um amigo pessoal meu. Eu falei em denunciar o presidente dos Estados Unidos e ele disse, é impossível. Você tem provas? Eu disse, eu tenho sim. Estava preparado para essa conversa e dei a ele esta prova. Ele olhou e você sabe o que ele disse? Vou citar. Ele disse, bem, vou chutar a bunda deles. Esperamos e esperamos alguma resposta. Não houve resposta. Eu disse ao diretor do FSB, escreva para a CIA qual é o resultado da conversa com o presidente. Ele escreveu uma vez, duas vezes, e então recebemos uma resposta. Temos a resposta, está aqui no arquivo. A CIA respondeu que trabalhavam com a oposição na Rússia e que acreditavam que esta era a coisa certa a fazer, e continuaram fazendo. Isso é de forma ridícula. Bem, ok, percebemos que estava fora de questão. Então você está dizendo que a CIA está querendo derrubar o seu governo? Claro! Eles se referiram, neste caso específico, a isso. Os separatistas, os terroristas que lutaram conosco nas convenções. Foi a quem chamaram oposição. Este é o segundo ponto. O terceiro momento é muito importante. E é o momento em que a defesa antimísseis dos Estados Unidos, o sistema foi criado exatamente no início, e por muito tempo persuadimos os Estados Unidos a não fazê-lo. Além disso, depois que fui convidado pelo pai do George Bush, o Bush pai, para visitar a sua casa, lá no oceano, eu tive uma conversa muito séria com o presidente Bush. E também com a sua equipe. Eu propus que os Estados Unidos, a Rússia e a Europa criassem em conjunto um sistema de defesa antimísseis que acreditamos que deveria ser criado unilateralmente. E os Estados Unidos estavam criando o seu próprio e diziam que era para se defender do Irã. E essa foi a justificativa deles para a implantação do míssil, do sistema de defesa. Eu sugeri que trabalhássemos juntos, Rússia, Estados Unidos, Europa. Eles disseram que era muito interessante e me perguntaram, você está falando sério? Eu disse, absolutamente. Em que ano foi isso? Olha, eu não me lembro, mas você pode descobrir na internet. Foi quando eu estava nos Estados Unidos, a convite de um veterano. Então não é difícil você encontrar sobre isso na internet. Então vamos lá. Era muito interessante. Eu disse, imagine se pudéssemos enfrentar juntos este desafio de segurança estratégica global. O mundo iria a mudanças favoráveis. O mundo caminharia para boas mudanças, provavelmente teriam disputas, e econômicas ou até políticas. Mas poderíamos mudar drasticamente a situação no mundo. Ele disse que sim. E a pergunta, você está falando sério? Eu disse, é claro. Precisamos pensar sobre isso. O secretário de Defesa Gates, ex-diretor da CIA, e o secretário de Estado Rice. Ele entrou exatamente aqui, neste gabinete, aqui mesmo, nesta mesa. Eles sentaram nessa sala. E o ministro das Relações Exteriores, o ministro da Defesa russo, daquele outro lado. Eles me disseram, sim, nós pensamos sobre isso. Concordamos. Eu disse, graças a Deus, ótimo, mas com algumas exceções. 2 vezes você descreveu presidentes americanos tomando decisões e depois sendo prejudicados pelos chefes de suas agências. Então parece que você está descrevendo um sistema que não é administrado pelas pessoas eleitas, em sua opinião. Mas é isso mesmo, você está certo. Só não vou parar para falar sobre isso agora para a gente não se perder no assunto. Não vou contar detalhes porque acho também incorreto. Afinal, era uma conversa confidencial. Mas nossa proposta foi recusar. Isso é fato. Foi certo aquele momento quando eu disse, olha, então seremos forçados a tomar medidas contrárias. Criaremos sistemas de ataques que certamente irão superar o sistema de defesas antimísseis. E a resposta foi que não estamos fazendo isso contra você. E você faz o que quiser. Assumindo que não é contra nós, nem contra os Estados Unidos. E eu disse, tudo bem. Muito bem. Foi assim que aconteceu. E criamos sistemas hipersônicos, com alcance intercontinental. E continuamos a desenvolvê-los.
Agora estamos à frente de todos os Estados Unidos e de outros países em termos de desenvolvimento de sistema de ataque hipersônico. Estamos melhorando todos os dias. Mas não foi a proposta inicial, queríamos ter seguido outro caminho, mas fomos empurrados para trás. Agora, sobre a expansão da OTAN para o leste, bem, foi-nos prometido que não havia OTAN para o leste, nem 1 centímetro para o leste, como nos disseram. E depois o que me disseram? Olha, não está escrito em papel. Então vamos expandir. Então houve 5 ondas de expansão. Os estados bálticos, toda a Europa Oriental e assim por diante. E agora chega a principal coisa que eles vieram fazer na Ucrânia. Em 2008, na Cimeira de Bucareste, declararam que as portas para a adesão da Ucrânia e da Geórgia à OTAN estavam agora abertas, sobre como as decisões seriam tomadas naquele país. Um cara tão durão, um político durão, como me disseram mais tarde, ele exerce pressão sobre nós e tivemos que concordar. Isso é ridículo. É como o jardim de infância. Onde estão as garantias? Que tipo de pessoas são essas? Quem são eles? Você vê, eles foram pressionados, eles concordaram. E então eles disseram que a Ucrânia não estaria na OTAN. Você sabe, eu digo, eu não sei. Você concordou em 2008. Por que você não concorda então no futuro? Bem, eles nos pressionaram. Então eu digo, por que eles não pressionam você amanhã? E por que se eles pressionarem você amanhã, você concordará? De novo, bem, não faz sentido. Quem está aí para conversar? Estamos prontos para conversar, mas com quem? Onde? Onde estão as garantias? Não tem nenhuma. Então eles começaram a desenvolver o território da Ucrânia. Seja lá o que for, eu tenho que contar-lhes antecedentes de como esse território se desenvolveu. Que tipo de relações existiam com a Rússia? Cada segunda ou terceira pessoa sempre teve alguns laços com a Rússia. E durante as eleições, na já independente Ucrânia soberana, que conquistou a sua independência como resultado da Declaração de Independência, e a propósito diz que a Ucrânia é um Estado neutro, e em 2008, de repente, as portas da OTAN foram abertas para ela. Vamos lá, não foi assim que nós havíamos feito um acordo anterior. Todos os presidentes que chegaram ao poder na Ucrânia, eles confiaram no eleitorado como uma boa atitude para com a Rússia, de uma forma ou de outra. Este é o sudeste da Ucrânia. Ali tem um grande número de pessoas morando. E foi muito difícil dissuadir este eleitorado que tinha uma atitude positiva em relação à Rússia. Viktor Yanukovych chegou ao poder e ele derrotou o presidente Kuchma, então a organizar um terceiro turno, que não está previsto na Constituição da Ucrânia. Isso é uma ruminação. Imagine que alguém nos Estados Unidos não concordasse com o resultado. In 2014? 2014? Antes disso, foi depois do presidente Kuchma. Então Viktor venceu as eleições. Porém, seus oponentes não reconheceram a vitória, porque os Estados Unidos haviam apoiado a oposição e aí criaram um terceiro turno. Nesse terceiro turno, Viktor, apoiado pelos Estados Unidos, venceu. Ele chegou ao poder. Imagine se acontecesse algo assim nos Estados Unidos. A eleição não agradou alguém e agora criaram um terceiro turno que a Constituição americana não prevê. Foi isso que aconteceu na Ucrânia. Viktor, que era um político pró-Ocidente, então chegou ao poder. Tá bom, construímos relações com ele também. Ele veio a Moscou nos visitar e nós também fomos visitá-lo. Nos conhecemos em um ambiente informal. Se ele é pró-Ocidente, tudo bem. Deixa as pessoas fazerem cada um seu trabalho. A situação poderia ser desenrolada dentro da própria Ucrânia. Ele chegou ao poder, talvez não fosse o melhor presidente, o melhor político, eu não sei. Eu não quero aqui fazer avaliações. Porém, surgiu a questão da associação com a União Europeia. Sempre fomos tolerantes com esses processos, mas quando lemos o Tratado de Associação, revelou-se um problema para nós.
uma vez que tínhamos uma zona de comércio livre e fronteiras aduaneiras abertas com a Ucrânia, que no âmbito desta associação teve de abrir as suas fronteiras à Europa, o que poderia ter levado a uma inundação do nosso mercado. Então nós dissemos, não, isso não vai funcionar. Então fechamos também nossas fronteiras com a Ucrânia. Então as alfândegas da Ucrânia começaram a calcular quanto iria ganhar e quanto perder. Então o presidente disse aos seus parceiros europeus que precisaria de mais tempo para pensar antes de assinar. E é o momento que eu te disse que a oposição começou a tomar então medidas destrutivas que foram apoiadas pelo Ocidente. Tudo se resumiu a Maiden e a um golpe na Ucrânia. Então eles comercializavam mais com a Rússia do que com a União Europeia? Ну, конечно. Até mesmo a questão do volume comercial. Embora na maior parte seja a questão do tamanho da cooperação em que toda a economia ucraniana estava baseada, o tamanho da cooperação entre as empresas era muito próximo desde os tempos da União Soviética. Uma empresa lá costumava produzir um componente e este era montado tanto na Rússia como na Ucrânia e vice-versa. Costumávamos ter laços muito estreitos, mas não vou me aprofundar em detalhes agora, pois acho que fazê-lo é inapropriado. Os Estados Unidos nos disseram para deixar o presidente da Ucrânia trabalhar. E nós não fizemos oposição, deixamos a situação se desenrolar no cenário de um acordo político. Dissemos, tudo bem, nós concordamos, vamos fazer dessa forma, pois os americanos disseram que Yanukovych não usaria as forças armadas nem a polícia. Mas a oposição armada cometeu um golpe em Kiev. O que isso quer dizer? O que eu vou pensar que seja? Eu queria perguntar à liderança americana. Com apoio de quem? Com o apoio da CIA, claro, a mesma organização que eu fiz a pergunta ao presidente para nos juntar naquela época. Graças a Deus não aconteceu. Ainda bem que não nos deixaram entrar, embora eu pensasse que fosse uma organização séria. Eu tenho a qualificação no sentido em que eu servi na primeira diretoria principal do Serviço da Inteligência da União Soviética. E eles sempre foram nossos oponentes. Um trabalho é tecnicamente um trabalho. Eles fizeram tudo certo, alcançaram seu objetivo de mudar o governo. Porém, do ponto de vista político, foi um tremendo erro. Certamente foi um erro de cálculo de liderança política. Eles deveriam ter visto que iria evoluir. Assim, em 2008, as portas da OTAN estavam abertas para a Ucrânia. Em 2014, houve golpes. Eles começaram a perseguir aqueles que não aceitaram o golpe. E foi de fato o golpe que eles criaram, numa ameaça à Crimeia, que nós tivemos que tomar sob nossa proteção. Eles lançaram uma guerra nas dunas em 2014, com o uso de aeronaves e artilharia contra civis. Foi quando tudo começou. Há um vídeo de aeronaves e drones atacando de cima, lançando uma operação militar em grande escala. E depois outra. E quando falharam, começaram a preparar a próxima. Tudo isso está no contexto do desenvolvimento militar desse território e da abertura das portas à OTAN. E como nós poderíamos não expressar preocupação com o que estava acontecendo bem ao nosso lado? Isso teria sido a negligência culposa. Então sentimos que a liderança política dos Estados Unidos estava nos empurrando para a linha que não poderíamos cruzar, porque isso poderia ter arruinado totalmente a Rússia. Além de não podermos deixar nossos irmãos na fé, de fato uma parte do povo russo, diante desta máquina de guerra. Mas isso foi 8 anos antes do atual conflito começar. Qual foi o momento em que você decidiu que tinha que fazer alguma coisa? Inicialmente foi o golpe na Ucrânia que provocou o conflito na época. Haviam 3 representantes de 3 países europeus, Alemanha, Polônia e França. Foram os fiadores do acordo assinado entre o governo de Yanukovych e a oposição. Eles o assinaram como fiadores.
Apesar de a oposição ter cometido um golpe, e todos esses países então fingiram que não se lembravam de que foram fiadores deste acordo pacífico. Jogaram no mar do esquecimento imediatamente e ninguém se lembra. Eu não sei se os Estados Unidos souberam de alguma coisa sobre o acordo entre a oposição e as autoridades e seus 3 fiadores, que em vez de trazer toda essa situação de volta ao campo político, apoiaram o golpe. E esse golpe não fazia sentido, acredite, porque o presidente Yanukovych concordou com todas as condições. Ele estava pronto para realizar eleições antecipadas, nas quais não tinha chance de vencer. Falando francamente, todo mundo sabia disso. Então por que o golpe? Por que as vítimas? Por que ameaçar a Crimeia? Por que lançar uma operação nas dunas? Isso realmente eu não entendo. Eu não sei por que a CIA patrocinou aquele golpe. Foi erro de cálculo? Mas a CIA fez seu trabalho para completar o golpe. Inclusive, um secretário americano chegou a dizer que aquilo ali custou uma grande soma de dinheiro, quase 5 bilhões de dólares. Mas o erro político foi colossal. Por que eles teriam que fazer desta forma, se tudo poderia ter sido feito dentro da lei? Não haveria vítimas, não haveria ação militar e não perderia a Crimeia. E nós nunca teríamos considerado sequer levantar um dedo se não fosse por esses movimentos sangrentos que ocorreram em Maidan. Porque concordamos com o fato de que após o colapso da União Soviética, as nossas fronteiras deveriam estar ao longo das fronteiras das antigas repúblicas da União. Concordávamos com isso, mas nunca concordamos com a expansão da OTAN. E além disso, nunca concordamos que a Ucrânia estaria na OTAN. Nós não concordamos com as bases militares da OTAN lá. Não houve qualquer discussão conosco durante décadas. Continuamos pedindo, não faça isso. Por favor, não faça. E o que desencadeou os últimos acontecimentos? Em primeiro lugar, a atual liderança ucraniana declarou que não implementaria os acordos de Minsk, que, como você sabe, foram assinados após os acontecimentos de 2014. Ali, o plano de solução pacífica em Ábidas foi estabelecido. Mas a atual liderança ucraniana, ministros dos negócios estrangeiros, outros funcionários e até o presidente disseram que eles não gostaram dos termos daquele acordo. Por outras palavras, eles não iriam colocar em prática. Um ano ou um ano e meio atrás, os antigos líderes da Alemanha e da França disseram abertamente ao mundo inteiro que de fato assinaram os acordos de Minsk, mas que nunca pretendiam implementá-los. Foi aí então que você ligou para um secretário de Estado do presidente americano e disse que se continuassem a militarizar a Ucrânia com as forças da OTAN, isso não ficaria bom? Sim, falamos sobre isso o tempo todo. Nos dirigimos aos líderes dos Estados Unidos e dos países europeus para implementar os acordos de Minsk. Falando francamente, eu não sabia como faríamos isso, mas estava pronto para implementá-los. Esses acordos foram complicados para a Ucrânia. Eles incluíam muitos elementos desses territórios onde havia independência. No entanto, eu estava absolutamente confiante. Estou dizendo isso para você agora. Honestamente, eu acredito que se conseguíssemos convencer os residentes de Ábidas e tivéssemos que trabalhar atualmente para convencê-los a regressar ao Estado ucraniano, então gradualmente as feridas começariam a sarar, quando essa parte do território fosse reintegrada ao ambiente social comum. Quando as pensões e quando os benefícios sociais fossem pagos novamente, todas as peças gradualmente se encaixariam. Mas não, ninguém quis, eles não quiseram, preferiram resolver a questão pela força militar. Mas não podíamos deixar isso acontecer. E a situação chegou ao ponto em que está hoje. O lado ucraniano anunciou não faremos nada. Eles também começaram a preparar-se para uma ação militar. Foram eles que começaram a guerra em 2014. O nosso objetivo foi parar aquela guerra. E não começamos esta guerra em 2022. Esta é uma tentativa de pará-la. E você considera que a parou agora? Quero dizer, você alcançou seus objetivos?
Não alcançamos os nossos objetivos ainda, porque um deles é a nazificação. Isso significa a proibição de todos os tipos de movimentos neonazistas. Este é um problema que discutimos durante o processo de negociação que terminou em Istambul no início deste ano. E não foi nossa iniciativa. Nós fomos informados pelos europeus, em particular, que era necessário criar condições para a assinatura final dos documentos. Os meus homólogos na França e na Alemanha disseram como é que podemos imaginá-los a assinar um tratado com uma arma apontada às suas cabeças e as tropas deveriam ser retiradas de Kiev. Eu disse que tudo bem. Assim que retiramos as nossas tropas de Kiev, os nossos negociadores ucranianos, imediatamente, mesmo com todos os acordos alcançados em Istambul para o bem, acabaram se preparando para um confronto armado de longa data, com a ajuda dos Estados Unidos e dos seus satélites. Foi assim que a situação se desenvolveu e é assim que está agora. E o que significa desnazificação? Então, é exatamente sobre isso que eu quero falar agora. É uma questão muito importante. A desnazificação após a conquista da independência. A Ucrânia começou a procurar, como alguns analistas ocidentais dizem, a sua própria identidade e não encontrou nada. Melhor do que construir essa identidade sobre alguns falsos heróis que colaboraram com Hitler. Já disse isso. No início do século XIX, quando os teóricos da independência e da soberania da Ucrânia pareceu que eles presumiram que uma Ucrânia independente deveria ter relações muito boas com a Rússia. Isso devido ao desenvolvimento histórico de que esses territórios faziam parte na antiga comunidade polaco-lituana, Polônia, onde os ucranianos foram perseguidos e tratados de forma bastante brutal, bem como foram sujeitos a comportamentos cruéis. Também houveram tentativas de destruir a sua identidade. Tudo isso ficou na memória do povo. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, parte dessa elite extremamente nacionalista colaborou com Hitler. Isso porque acreditava que Hitler lhe traria a paz, a liberdade. Mas as tropas alemãs e até mesmo as tropas da SS obrigaram os colaboradores de Hitler a fazer o trabalho mais sujo de exterminar a população polaca e judaica. Daí este massacre brutal da população polaca e judaica, bem como da população russa também. Isso foi liderado por pessoas que são bem conhecidas, e foram exatamente essas pessoas que se tornaram heróis nacionais. Este é o problema, e nós somos constantemente informados de que o nacionalismo e o neonazismo também existem em outros países. Sim, são mudas, mas nós os reprovamos. Outros países lutam contra eles. Mas a Ucrânia não. Essas pessoas foram transformadas em heróis nacionais na Ucrânia. Existem monumentos para essas pessoas que foram erguidos. São exibidos em bandeiras. Seus nomes são gritados por multidões que caminham com tochas, exatamente como ocorreu na Alemanha nazista. E estas foram pessoas que exterminaram judeus. Por isso eu digo, é preciso terminar essa prática e impedir a disseminação deste conceito. É isso que eu digo aos ucranianos. Vocês são também um povo russo. Eles dizem, não, somos um povo separado. Tudo bem. Se eles se consideram um povo separado, eles têm o direito de fazê-lo, mas não com base no nazismo, na ideologia nazista. Você ficaria satisfeito com o território que você tem?
Нет, сейчас закончим. Вы же задали Agora eu vou terminar de responder a pergunta que você acabou de fazer. A pergunta sobre o neonazismo e também sobre o olhar de nazificação. O presidente da Ucrânia visitou o Canadá. Esta história é bem The conhecida, president of Ukraine mas visited foi Canada, silenciada nos países ocidentais. being silenced in the Western countries. O parlamento canadense apresentou um homem que, como orador do parlamento, The Speaker of the Parliament said, fought disse que lutou contra os russos durante a Segunda Guerra Mundial. Descobriu-se que este homem serviu nas tropas da SS. Hitler and his accomplices. It turned out that this Ele man matou served pessoalmente russos, polacos, judeus. As tropas SS consistiam dos nacionalistas ucranianos que fizeram esse trabalho sujo. journalists who did this dirty work. O presidente da Ucrânia levantou-se com todo o parlamento do Canadá e aplaudiu esse homem. How can this be? Como isso pode ser imaginado? O próprio presidente da Ucrânia. Aliás, ele é judeu por nacionalidade. Na verdade, a minha pergunta é o que você faz a respeito disso. Quero dizer, Hitler está morto há 80 anos. A Alemanha nazista não existe mais, e é verdade. Então acho que o que você está dizendo é que quer extinguir ou pelo menos controlar o nacionalismo ucraniano. Mas como você fará isso? ваш вопрос. É muito sutil e posso lhe dizer o que penso. Listen to me. Não se ofenda, The question is very repórter, simple, fica tranquilo. and I can tell you what I think. Claro, esta pergunta parece ser sutil. Fica tranquilo. É bastante incômodo. Você diz que Hitler está morto há 80 anos, Appears to be subtle. mas você esquece que o exemplo de Hitler está vivo nas pessoas que exterminaram os judeus. Been dead for so many years. Temos pesquisas na Rússia sobre isso. O atual presidente da Ucrânia de hoje o aplaude no parlamento canadense Poles are alive. And the e aplaude de pé. Então podemos dizer que desenraizamos completamente essa ideologia? gives a standing ovation. O que vemos está acontecendo hoje. Completely uprooted this ideology. If É isso que a nazificação é no nosso entendimento. that is what denazification is in our Precisamos nos livrar dessas pessoas que mantêm esses conceitos e apoiam esta prática tentando preservá-la. Isso é o que é nazificação. that is what denazification is. That is what we Entendi, certo. A minha pergunta foi um pouco mais específica. Claro que não foi uma defesa dos nazistas. Então é uma questão prática. Você não controla o país inteiro, você não controla Kiev. Você não parece querer isso. Então como você elimina uma cultura, uma ideologia, ou um sentimento, ou uma visão da história em um país que você não tem o controle? А вы знаете, как вам не покажется странным, Por mais estranho que possa parecer para você, know. As strange as it may seem to you, durante as negociações em Istambul, concordamos que temos tudo por escrito. we have it all in writing. O neonazismo não seria cultivado na Ucrânia. Including that it would Está incluído que seria proibido em nível legislativo. Mr. Senhor we Carson, agreed on that. concordamos que isso pode ser feito durante o processo de negociação, Humiliating for que Ukraine. não há nada humilhante para a Ucrânia como um Estado civilizado moderno. State allowed to promote Nazism? Se assim fora, qualquer Estado poderia promover o nazismo. Mas não é isso. Ou será que é? E por que não houveram conversações sobre a resolução do conflito na Ucrânia? они дошли до очень высокой стадии согласования. Aí que está, alcançamos um estágio muito elevado de cooperação. Stage of coordination of positions in a complex Embora as posições em um processo complexo, mas ainda assim estavam quase finalizados. Mas depois que retiramos nossas tropas de Kiev, como eu já disse, The other side threw away all these agreements. o outro lado jogou fora todos esses acordos e obedeceu às instruções dos países ocidentais, Russia. dos países europeus e dos Estados Unidos para lutar contra a Rússia até o fim. Ukraine has legislated E além disso, o presidente criou uma legislação sobre uma proibição de negociações com a Rússia. Ele assinou um decreto proibindo todos de negociarem com a Rússia. E como vamos negociar se ele proibiu a si mesmo e a todos de fazer negócio com a Rússia? We know that he Sabemos que ele tem apresentado algumas ideias sobre acordo. Mas para chegar a um acordo sobre algo, precisamos ter um diálogo.
E isso não está acontecendo. Mas você não estaria falando com o presidente ucraniano? Você estaria falando com o presidente americano? Quando foi a última vez que você falou com Joe Biden? Eu não me lembro quando falei com ele, eu não me lembro. Podemos procurar. Por que eu teria que me lembrar de tudo? Eu não lembro quando. Eu tenho minhas próprias coisas para fazer. Temos assuntos políticos I internos. have my own things to do. We have domestic political affairs. Bem, ele está financiando a guerra que você está travando. Então acho que seria pertinente você conversar com ele. Funds, but I talked to him before this. Bem, sim, ele financia. Mas eu conversei com ele antes da operação militar especial. E eu disse a ele, então a propósito, não vou entrar em detalhes. Eu nunca entro. Mas eu disse a ele, olha, eu acredito que você está cometendo um grande erro de proporções históricas ao apoiar tudo o que está acontecendo lá na Ucrânia. Eu disse a ele, sim, eu falei várias vezes. Aliás, eu acho que seria correto se eu parasse por aqui. E o que ele disse? O que ele disse? Pergunte a ele, por favor. É mais fácil para você. Você é cidadão dos Estados Unidos. Vá lá e pergunte a ele. Não é apropriado que eu comente sobre o que ele disse. Mas você não fala com ele desde antes de fevereiro de 2022. Não nos falamos. Certos contextos estão sendo mantidos. Haven't spoken. Certain contexts Embora are being falando maintained. sobre quais você se lembra do que eu lhe contei sobre minha proposta para trabalhar I juntos told you about my proposal to work together on a missile em um sistema de defesa antimísseis, Можно спросить? sim, você pode perguntar a todos eles. Todos eles estão sãos e salvos, graças a Deus. former president Condoleezza is safe. O ex-presidente Kisa está são e salvo. Gates and the current director of the intelligence Acho que o Sr. Gates, o atual diretor da agência de inteligência, o Sr. Burns, então embaixador para a Rússia, na minha opinião, nosso embaixador de muito sucesso, todos foram testemunhas dessas conversas. Pergunte-lhes o mesmo que perguntou para mim, se você está interessado no que o Sr. presidente Biden me respondeu, pergunte a ele. to me. Ask him. At any rate, I talked to him about it. Sim, eu estou definitivamente interessado. Mas olhando de fora, parece que isso pode evoluir para algo que colocará o mundo inteiro em conflito e poderia iniciar um lançamento nuclear. Então por que o senhor não liga para Biden e diz, olha, vamos resolver isso? Let's work this out. А что решить? Все очень... O que há para resolver é muito simples. Repito, nós temos contatos através de várias agências. Eu direi a eles o que estamos dizendo sobre esse assunto I will tell you e o que estamos transmitindo à liderança dos Estados Unidos. to the US leadership. Se querem realmente parar de lutar, precisam parar de fornecer armas. Então acontecerá dentro de algumas semanas. Weeks. That's it. And then we can É agree on isso, some e então terms. poderemos concordar com alguns termos. Antes de você fazer isso, pare o que é mais fácil. Why would I call him? Por que eu deveria ligar para ele sobre o que eu devo falar com ele ou implorar a ele? Такое-то оружие на Украине. Por que vai entregar tais e tais armas para a Ucrânia? Oh, I'm afraid. I'm afraid. Please don't. What is there to talk about? O senhor acha que a OTAN está preocupada com a possibilidade disso se tornar uma guerra global, um conflito nuclear? Bom, pelo menos é disso que eles estão falando. E eles estão tentando intimidar a sua própria população com uma ameaça russa imaginária. Imaginary Russian threat. Este é um fato óbvio. This is an obvious E as pessoas que pensam, não os alienados, mas as pessoas que pensam, os analistas, aqueles que estão envolvidos na política real, politics. apenas as pessoas inteligentes entendem perfeitamente bem o que é isso. Isso é uma farsa. Eles são tentados a alimentar a ameaça russa. A ameaça que o senhor está se referindo seria uma invasão russa à Polônia? Um comportamento expansionista? Você pode imaginar um cenário em que você enviou tropas russas para a Polônia? Только в одном случае, если со стороны... Only in one Bom, case. enviar tropas à Polônia só se no caso da Polônia atacar a Rússia. Because we have no Porque interest. nós não temos nenhum interesse na Polônia ou qualquer outro lugar. Então por que faríamos isso? Simplesmente não temos nenhum interesse. It's just threat mongering. Bem, você deve reconhecer que há um argumento sobre isso. Olha, ele invadiu a Ucrânia. Ele tem objetivos territoriais em todo o continente. Mas você está dizendo que isso é um equívoco? Это абсолютно исключено. Isso está absolutamente fora de questão.
Você não precisa ser nenhum tipo de analista. Isso vai contra o bom senso. Envolver-se em algum tipo de guerra global. Uma guerra global levará toda a humanidade à beira do abismo da destruição. É óbvio que certamente existem meios de dissuasão. Eles têm assustado todos conosco o tempo todo. Eles falam, amanhã a Rússia usará isso. Não, depois de amanhã. E daí? E sabe para quê? Para extorquir dinheiro adicional dos contribuintes, não só de lá dos Estados Unidos, mas também da Europa, para alimentar o confronto com a Rússia no teatro ucraniano. Uma guerra, e o objetivo é enfraquecer a Rússia tanto quanto possível. Um senador de Nova York, Chuck Schumer, disse ontem que acredita que temos que continuar financiando a Ucrânia. Pediu o esforço do cidadão e dos soldados americanos para acabar lutando lá. Como você avalia isso? Para mim, isso é uma provocação barata. Aliás, eu não entendo por que os soldados americanos deveriam lutar na Ucrânia. Existem mercenários dos Estados Unidos, e lá também tem um número enorme de mercenários da Polônia. Os mercenários dos Estados Unidos estão em segundo lugar. E em terceiro lugar, os mercenários da Geórgia. Bom, se alguém tem o desejo de enviar tropas regulares que certamente levariam a humanidade à beira de um conflito global, isso é muito sério. E é óbvio, os Estados Unidos precisam dessas coisas. Afinal, está ocorrendo a milhares de quilômetros de distância do seu território nacional. Já que você não tem nada melhor para fazer, sendo que você tem problemas na fronteira, problemas com migração, problemas com a dívida nacional, hoje mais de 33 trilhões de dólares. Mas você não tem nada melhor para fazer. Então você vai lutar na Ucrânia. Agora, não seria melhor negociar com a Rússia, já compreendendo a situação que se desenvolve hoje, percebendo que a Rússia lutará pelos seus interesses até o fim? Então, percebendo isso de fato, recorrer ao bom senso, respeitando o nosso país, os nossos interesses, e procurar soluções. Parece-me que isso é muito mais inteligente, é muito mais nacional, é muito mais racional. Quem explodiu o Nord Stream? Você, com certeza. Não, eu estava ocupado naquele dia. Eu não explodi Nord Stream. Nem eu. Embora você pessoalmente possa ter um álibi. I did not blow up Nord Stream. Thank you, though. Mas a CIA, essa não tem álibi. Você tem provas de que a OTAN ou a CIA fizeram isso? Você sabe, eu não vou entrar em detalhes, mas todo mundo sabe. Nestes casos, você deve procurar alguém que esteja interessado. E neste específico caso, não devemos apenas procurar alguém que esteja interessado, mas também procurar alguém que tenha capacidades. Porque pode haver muitas pessoas interessadas, mas nem todos têm essa capacidade para afundar no Mar Báltico e realizar esta mega explosão. Para isso, esses dois componentes devem estar ligados. Quem está interessado, que é capaz de fazer isso. Esse é o maior ato de terrorismo industrial de todos os tempos. E a maior emissão de CO2 da história. Tudo bem, se você tivesse provas, então você poderia fazer com que a OTAN, a CIA, os Estados Unidos, o Ocidente, fosse provado que eles fizeram isso. Mas você não apresentou nada. Você obteria uma vitória de propaganda. Vitória de propaganda na guerra da propaganda? É muito difícil derrotar os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos controlam todos os meios de comunicação do mundo. E muitos meios de comunicações europeus são os beneficiários finais. Os maiores meios de comunicações europeus são instituições financeiras americanas. Você não sabe disso? Então, é possível envolver-se nesse trabalho, mas o custo é proibitivo. Por assim dizer, podemos simplesmente chamar a atenção para as nossas fontes de informação. Mas não obteremos nenhum resultado. É claro, para o mundo inteiro, o que aconteceu é o que os analistas americanos vão falar. É verdade,
Pode sim, mas aqui está uma pergunta que você pode responder. Você trabalhou na Alemanha, notoriamente. Os alemães sabem claramente que seus parceiros da OTAN fizeram isso. E isso poderia danificar a sua economia. Podem nunca mais se recuperar. Então, por que eles estão calados sobre isso? Isso é muito confuso para mim. Por que os alemães não diriam algo sobre isso? Isso também me deixa confuso. Mas a liderança alemã de hoje é guiada pelos interesses do Ocidente coletivo e não pelos interesses nacionais. Pelo contrário, é impossível explicar a lógica da ação ou da não ação. Afinal, não se trata apenas do Nord Stream 1 que explodiu e do Nord Stream 2 que foi danificado, mas de um tubo que está são e salvo, e assim o gás pode ser fornecido à Europa através dele, mas a Alemanha não abre. E existe outra rota através da Polônia chamada Ramal Europa. Ela também permite um grande fluxo. A Polônia a fechou. Mas a Polônia embala da mão alemã. Ela recebe dinheiro dos fundos pan-europeus. E a Alemanha é o principal doador para esses fundos pan-europeus. Até certo ponto, a Alemanha alimenta a Polônia. E eles fecharam a rota para a Alemanha. Então, não entendo a razão da Ucrânia ser alimentada com armas e dinheiro dos alemães. Depois dos Estados Unidos, a Alemanha é o segundo patrocinador que dá ajuda financeira à Ucrânia para a guerra. Existem 2 rotas de gás através da Ucrânia. Eles simplesmente fecharam uma rota. Então, os ucranianos abrem a segunda rota. E, por favor, perguntem por que o gás da Rússia eles não abrem. Por que os alemães não dizem? Olha, pessoal, nós lhe damos dinheiro e armas. Agora, abram a válvula, por favor, deixe o gás da Rússia passar para nós. Nós estamos comprando este gás liquefeito a um preço muito alto na Europa. E isso tem reduzido o nível da nossa competitividade, da nossa economia em geral, a zero. Você quer que lhe demos? Dê-lhe dinheiro. Deixe-nos ter uma existência decente. Ganhe dinheiro para a nossa economia, porque é daí que vem o dinheiro que lhes damos. Agora, eles se recusam a fazê-lo. Então, por que perguntar-lhes o que acontece em suas cabeças? São essas pessoas altamente incompetentes? Bom, talvez o mundo esteja se dividindo em 2 hemisférios. Um com energia barata e outro sem. Então quero te perguntar, se agora somos um mundo multipolar, e obviamente somos, você pode descrever os blocos de liderança? Quem está em cada lado? Bom, você disse que o mundo está dividido em 2 hemisférios. O cérebro humano é dividido também em 2 hemisférios. Um é responsável por um tipo de atividade. O outro é mais sobre criatividade. E assim por diante. Mas ainda é uma mesma cabeça. O mundo deveria ser um todo único. A segurança deveria ser compartilhada, em vez de ser destinada à questão da busca por ouro, dinheiro. Este é o único cenário em que o mundo poderia ser estável, ser sustentável. Isso é previsível até então. Enquanto a cabeça está dividida em 2 partes, é uma doença, uma condição adversa grave. É um período de doença grave que o mundo está passando. Mas eu acho que, graças ao jornalismo honesto, esse trabalho é um trabalho para médicos e isso pode, de alguma forma, ser remediado. Deixa eu dar um exemplo. O dólar americano, que praticamente uniu o mundo de várias maneiras, talvez não para sua vantagem, mas certamente a nossa, que agora deixa de ser a moeda de reserva, uma moeda universalmente aceita, como as sanções, você acha que mudou a posição do dólar em relação ao mundo? Você sabe que utilizar o dólar como uma ferramenta de luta para a política externa foi um dos maiores erros estratégicos feitos pela liderança política dos Estados Unidos. Porque o dólar se tornou a pedra angular do poder dos Estados Unidos. Eu acho que todos entendem muito bem que não importa quantos dólares sejam impressos, eles são rapidamente dispersos por todo o mundo. A inflação nos Estados Unidos é mínima, cerca de 3 ou 4%, que penso ser totalmente aceitável para os Estados Unidos. E eles não vão parar de imprimir. Agora,
What does the debt of O que a dívida de 33 bilhões de dólares nos diz sobre isso? emission? É sobre as emissões de dinheiro. No entanto, esta é a principal arma usada pelos Estados Unidos para preservar o seu poder em todo o mundo. As soon as the political leadership decided to use the US dollar as Assim que a liderança política decidiu usar o dólar americano como instrumento de luta político, foi desferido um golpe nessa potência americana. any strong language, but it is Eu não gostaria de usar nenhuma linguagem forte, mas esta é uma coisa estúpida que se fez e um erro muito grave. Veja o que está acontecendo no mundo. Até mesmo os aliados dos Estados Unidos agora estão reduzindo suas reservas em dólares. Vendo isso, todos procuraram maneiras de se proteger. Mas o fato dos Estados Unidos aplicarem medidas restritivas a certos países, como, por exemplo, impor restrições às transações, congelar ativos e coisas desse tipo, um grande sinal de preocupação é enviado para o mundo inteiro. O que tínhamos aqui até 2022? Cerca de 80% das transações do comércio exterior russos foram feitas em dólares americanos e euro. Os dólares americanos representaram aproximadamente 50% das nossas transações com terceiros. Embora atualmente esteja em baixa, não fomos nós que proibimos o uso do dólar americano. Nós não tínhamos essas intenções. A decisão dos Estados Unidos em restringir as nossas transações em dólares americanos, eu penso que foi uma completa tolice do ponto de vista do interesse dos próprios Estados Unidos e até dos contribuintes, porque isso prejudica a economia americana. Isso acabou minando o poder dos Estados Unidos em todo o mundo. Da forma que as nossas transações na moeda chinesa, na época, representavam 3%. Hoje, 34% das nossas transações são feitas em rublos. E quase a mesma quantidade, um pouco mais de 34%, hoje, é feita na moeda chinesa. E por que os Estados Unidos causaram isso? Meu único palpite é presunção. Eles provavelmente pensaram que isso levaria ao colapso total da Rússia. Mas não entrou nada em colapso. Inclusive, outros países, incluindo produtores de petróleo, estão pensando e já aceitando pagamentos pelo petróleo na moeda chinesa. Você mesmo pode perceber o que está acontecendo ou não. Alguém nos Estados Unidos percebeu isso. Todos os especialistas dizem isso. Pergunte a qualquer pessoa inteligente e pensante nos Estados Unidos o que o dólar significa para os Estados Unidos. Os Estados Unidos o está matando com suas próprias mãos. Eu penso que é uma avaliação justa. A questão é o que vem a seguir. E talvez você troque uma potência colonial por outra potência colonial muito menos sentimental e perdoadora. Quero dizer, é o BRICS que pode ser completamente dominado pelos chineses. Ou a economia chinesa, de uma certa forma, o que não é bom para a sua soberania. Você não se preocupa com isso? Ouvindo aquelas histórias da carochinha ou do bicho-papão, antes de ser uma história do bicho-papão, somos vizinhos da China. Você não pode escolher vizinhos, assim como não pode escolher parentes próximos de nós. Partilhamos uma fronteira de milhares de quilômetros com eles. Este é o número 1. Segundo, temos uma história de século de coexistência. Estamos habituados a isso. Terceiro, a filosofia da política externa da China não é agressiva. A sua ideia é procurar sempre o compromisso. E podemos ver que o próximo ponto é o seguinte: sempre nos contam a mesma história do bicho-papão. E aqui ela está de volta novamente através de uma fórmula eufemística. Mas ainda continua sendo a mesma história do bicho-papão. A cooperação com a China continua aumentando o ritmo em que a cooperação da China com a Europa está crescendo e é cada vez maior do que o crescimento da cooperação chinesa-russa. Pergunte aos europeus. Eles não têm medo do que possa acontecer. Não sei, mas eles ainda estão tentando acessar o mercado da China a todo custo, especialmente agora que estão enfrentando problemas econômicos. As empresas chinesas estão explorando também o mercado europeu. As empresas chinesas têm pouca presença nos Estados Unidos.
As decisões políticas são tais que estão tentando limitar a sua cooperação com a China. E isso em seu próprio prejuízo. Sr. Tucker, esta limitação na cooperação com a China está prejudicando a si mesmo. Este é um assunto delicado e não há solução bala de prata. É o que acontece com o dólar. Por isso, antes de introduzir quaisquer sanções ilegítimas e ilegais, e eu falo a respeito das cartas das Nações Unidas, deve-se pensar com muito cuidado. Por isso, o senhor disse há pouco que o mundo seria muito melhor se não fosse dividido em alianças concorrentes, se houvesse cooperação global. Uma das razões pelas quais você não tem isso é porque a administração americana está totalmente contra você. Você acha que se houvesse uma nova administração depois de Joe Biden, você seria capaz de restabelecer uma comunicação com o governo dos Estados Unidos ou não importa quem seja o presidente? Eu lhe direi, mas por favor me permita terminar o pensamento anterior. Nós, juntamente com meu colega e amigo presidente, Xi Jinping, estabelecemos uma meta de atingir 200 bilhões de dólares com comércio mútuo com a China este ano. Já ultrapassamos este nível, de acordo com os nossos números. O nosso comércio bilateral com a China já totaliza 230 bilhões. E as estatísticas chinesas dizem que são 240 bilhões de dólares. Mas uma coisa é importante: o nosso comércio é bem equilibrado mutuamente. Somos parceiros em pesquisas e desenvolvimento científico de alta tecnologia e energia. Isso é muito equilibrado, pois para o BRICS, onde a Rússia assumiu a presidência este ano, os países do BRICS estão em geral se desenvolvendo muito rapidamente. Veja, se não me falha a memória, em 1992, a participação dos países do G7 na economia mundial ascendeu a 47%, enquanto em 2022 caiu para, penso, um pouco mais de 30%. Os países do BRICS representavam apenas 16% em 92, mas agora sua percentagem é maior do que a do G7. Isso não tem nada a ver com os acontecimentos na Ucrânia. Isso deve-se às tendências do desenvolvimento global e da economia mundial, como mencionei já há pouco. E isso é inevitável. Isso continuará acontecendo. É como nascer do sol, você não tem como impedir que o sol nasça. Você precisa se adaptar a ele. Talvez seja como os Estados Unidos se adaptam às suas sanções forçadas, aos seus bombardeios, à pressão que eles fazem sobre os outros, o uso de forças armadas. Isso trata-se de presunção. O sistema político americano não entende que o mundo está mudando. Precisam tomar atitudes objetivas e assim conseguir preservar o seu patamar. É preciso passar a tomar as decisões certas e de maneira competente. Tais ações brutais, inclusive em relação à Rússia, e dizer que outros países são contraproducentes, isso é um fato óbvio, não dá certo. Então você me pergunta se outro líder vem e muda alguma coisa. Não tem a ver com o líder, não tem a ver com a personalidade de um indivíduo em particular. Teve alguém que eu tive um certo relacionamento razoável, digamos o Bush. Eu sei que nos Estados Unidos ele foi retratado como uma espécie de garoto de campo, que não entende muito. Eu te garanto que não é este o caso. Eu sei que ele cometeu também alguns erros em relação à Rússia. Eu te contei a respeito de 2008 e a decisão em Bucareste de abrir as portas da OTAN para a Ucrânia. O que aconteceu durante seu mandato é que ele, na verdade, exerceu pressão sobre os europeus. Mas, em geral, a nível humano pessoal, eu tive um relacionamento até bom com ele. Ele não era pior do que qualquer outro político americano, russo ou europeu. Eu lhe garanto que ele entendia o que estava fazendo tão bem quanto outros, que eu tinha esta relação pessoal. Com o Trump também. Então não se trata da personalidade do líder. Trata-se da mentalidade da elite.
Se a ideia de dominação a qualquer custo, baseada também em ações energéticas, dominar a sociedade americana, nada mudará. Só irá piorar. Mas, se no final chegar-se à consciência de que o mundo tem vindo a mudar de acordo com as circunstâncias objetivas e que se deve ser capaz de adaptá-las ao tempo, utilizando as vantagens que os Estados Unidos ainda têm hoje, então talvez algo possa mudar. A economia mundial, em paridade de poder de compra em termos de volume, ultrapassou os Estados Unidos já há muito tempo. Os Estados Unidos vêm em segundo lugar, depois vem a Índia com 1 a 2 bilhões de pessoas. Depois vem o Japão, a Rússia em quinto lugar. E na Europa, a Rússia foi a primeira economia do ano passado. Isso com todas as sanções e restrições impostas pelos Estados Unidos. Foram sanções, restrições, impossibilidade de pagamentos em dólares, serviços de dólares cortados no SWIFT, sanções contra nossos navios que transportam petróleo, sanções petrolíferas contra aviões, sanções em tudo, em todos os setores. São as maiores sanções do mundo. Estas sanções foram aplicadas contra a Rússia. E mesmo assim, somos a primeira economia da Europa durante esse período. Se as ferramentas que estão usando não funcionam bem, é preciso pensar sobre o que fazer com elas. Estas constatações deveriam chegar às elites dominantes. Aí então a primeira pessoa do Estado agirá antecipadamente. É o que os eleitores, inclusive pessoas que tomam decisões em vários níveis, esperam desta elite. Então talvez algo mude. Você está descrevendo dois sistemas diferentes? Você diz que o líder age no interesse dos eleitores, mas você diz também que essas decisões não são tomadas pelos líderes, são tomadas pelas classes dominantes. Você dirige esse país há muito tempo. Você conhece todos esses presidentes americanos. Quais são esses centros de poder nos Estados Unidos? Você acha que quem realmente toma as decisões e dão as ordens? Não sei. É um país complexo, é conservador. Por um lado, muda rapidamente. Por outro, não é fácil para nós resolvermos tudo. Quem toma decisões nas eleições? É possível entender isso quando cada estado tem a sua legislação. Cada estado autorregula-se. Alguém pode ser excluído das eleições a nível estatal. É um sistema eleitoral em duas fases. É muito difícil para nós compreendermos que certamente existem dois partidos que são dominantes, os republicanos e os democratas. E dentro desses dois partidos, os centros é que preparam as decisões. Então veja por que, na minha opinião, após o colapso da União Soviética, uma política de pressão tão errônea e completamente injustificada foi seguida contra a Rússia. Esta é uma política de pressão, a expansão da OTAN, apoio aos separatistas em Cáucaso, a criação de um sistema de míssil de defesa, todos esses são elementos de pressão. É pressão em cima de pressão. Então puxar a Ucrânia para a OTAN tem tudo a ver com a pressão. Pressão, pressão, pressão. Porque, entre outras coisas, foram criadas capacidades de produções excessivas durante o confronto com a União Soviética. Foram criados centros especializados na União Soviética que não podia fazer mais nada. Convenceram a liderança política de que era necessário continuar a pressionar a Rússia para tentar desmembrá-la, para criar neste território várias entidades quase estatais e subjugá-las na forma dividida, e assim usar o seu potencial combinado para a luta futura com a China. Isso foi o erro, incluindo o potencial excessivo daqueles que trabalharam para o confronto com a União Soviética. É necessário se livrar disso. Devem haver novas forças frescas, pessoas que olhem para o futuro e assim compreendam o que está acontecendo. Agora você veja como a Indonésia está se desenvolvendo. 600 milhões de pessoas. Como escapar disso? Tem apenas que se assumir que a Indonésia entrará e já está no clube das principais economias do mundo. Não importa quem gosta ou não goste. Entenda, estamos cientes de que nos Estados Unidos, apesar de todos os problemas econômicos, a situação ainda é considerável normal. A economia está crescendo decentemente. O PIB está crescendo 2,5%, se não me engano.
Mas, se formos pensar no futuro, então precisamos mudar a abordagem e nos adaptar ao que está mudando. Como eu já disse, o mundo está mudando. No entanto, independentemente de como os desenvolvimentos na Ucrânia acabarem, o mundo está mudando. E nos próprios Estados Unidos, os especialistas escrevem que os Estados Unidos estão mudando gradualmente a sua posição no mundo. São os seus especialistas que estão escrevendo isso. Acabei de ler. A única questão é que isso poderia acontecer de forma suave e não dolorosa e rápida. E isso foi escrito por pessoas que não são anti-americanas. Elas apenas sentem as tendências de desenvolvimento global. Por isso que eu estou dizendo, é necessário pessoas que pensam, que olhem para o futuro. Assim poderão analisar e recomendar decisões certas para as lideranças políticas. Eu preciso te perguntar se alguém disse claramente que a expansão da OTAN para o leste se torna uma violação da promessa que todos vocês fizeram em 90. É uma ameaça ao seu país. Pouco antes de você enviar tropas para a Ucrânia, o vice-presidente dos Estados Unidos foi à Conferência de Segurança de Munique e encorajou o presidente da Ucrânia a aderir à OTAN. Você acha que isso foi um esforço para provocá-lo? Ação militar. Repito mais uma vez, nós fizemos várias propostas para arrumarem uma solução para os problemas que surgiram na Ucrânia depois de 2014. Isso através de meios pacíficos, mas ninguém nos deu ouvido. Além disso, os líderes ucranianos que estavam sob o controle dos Estados Unidos declararam subitamente que não iriam cumprir o acordo de Minsk. Disseram que não gostavam do que estava escrito lá. E assim continuaram a atividade militar naquele território. E, ao mesmo tempo, esses territórios estavam sendo explorados por estruturas militares da OTAN. Estavam disfarçados de centros de treinamento e reciclagem de pessoal, mas, na verdade, secretamente estavam criando bases lá. A Ucrânia declarou que a Rússia não tinha direito àquelas áreas. Então aquelas regiões passaram a partir daí a ficar para a Ucrânia. A Ucrânia recebeu todos aqueles territórios do Sudeste como um presente do povo russo. E depois anunciou que os russos não tinham direito à titularidade naqueles locais. Então, tudo isso levou à nossa decisão de acabar com a guerra que os neonazistas estavam começando na Ucrânia em 2014. Você acha que Zelensky tem a liberdade de negociar uma solução para este conflito? É claro que é difícil para mim julgar, mas eu acredito que ele, de qualquer forma, costumava fazer com que seu pai lutasse contra os fascistas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Uma vez eu conversei com ele sobre isso. Eu disse, o que você está fazendo? Por que está apoiando os neonazistas na Ucrânia hoje, enquanto seu pai lutou contra o fascismo? O pai dele era um soldado na linha de frente. Eu não vou contar para você o que ele respondeu. Este é um tópico separado e acho que é incorreto da minha parte fazê-lo. Mas quanto à liberdade de escolha, por que ele não chegou ao poder com base nas expectativas do povo ucraniano que ele levaria a Ucrânia à paz? Ele falou sobre isso. Foi graças a isso que ele ganhou as eleições de forma esmagadora. Mas depois, quando ele chegou ao poder, na minha opinião, ele percebeu duas coisas. Primeiro, é melhor não entrar em conflito com os neonazistas e nacionalistas, porque esses são agressivos e muito ativos. Pode-se esperar qualquer coisa deles. E, em segundo lugar, os Estados Unidos o apoiaram e sempre apoiarão qualquer um que seja contrário à Rússia. Então ele se sente seguro, por isso ele tomou essa decisão, mesmo tendo prometido ao seu povo que acabaria com a guerra na Ucrânia. Então ele enganou seus eleitores, mas você acha que neste momento, a partir de fevereiro de 2024, ele tem liberdade para falar diretamente com você ou seu governo sobre como pôr fim a isso? Já que claramente não está ajudando seu país ou o mundo.
Why not? Por que não? He considers Ele é um chefe de Estado. Ele ganhou as eleições. Embora acreditamos na Rússia que o Kremlin é a principal fonte de poder para tudo o que aconteceu depois de 2014. in this sense, even today, government is E nesse sentido, ainda hoje, o governo é falho. E ele é o presidente, reconhecido pelos Estados Unidos, em toda a Europa e praticamente no resto do mundo. E por que não podemos negociar diretamente com a Ucrânia? Concordamos que ele estava ciente disso. with Ukraine in Istanbul. Além disso, o líder do grupo de negociação. Mas acredito que ainda tem a facção do Partido do Poder, o partido do presidente na Rada. Ele ainda tem a facção presidencial no parlamento do país. The party of the president. Ele ainda tem assento lá. Ele até colocou sua assinatura preliminar do documento de que eu estou falando. The country's parliament. Mas depois ele declarou publicamente ao mundo inteiro que estávamos prontos para assinar esse documento. Mas então o primeiro-ministro da Grã-Bretanha veio e dissuadiu-o de fazer isso. World, Disse para ele que era melhor lutar contra a Rússia. Mr. Johnson, E eles dariam tudo o que fosse necessário para devolver o que foi perdido durante os conflitos com a Rússia. to fight Russia. Então o presidente concordou com essa proposta. For us to return what Pode ver a declaração dele, foi publicada. Isso ele disse publicamente. Agora, eles podem voltar a esse assunto ou não. said it publicly. Mas a questão é se eles querem ou não. To this or not? O presidente da Ucrânia emitiu um decreto proibindo negociações conosco. President Basta ele cancelar aquele decreto e pronto. in negotiation. Nunca recusamos negociações. Na verdade, estamos o tempo todo prontos para ouvir. Então, publicamente, foi ele que recusou. Agora, basta ele cancelar aquele decreto. We hear all the time. Assim poderemos entrar em negociações. We have not refused. Nós nunca recusamos. E o fato deles terem obedecido à exigência, à persuasão, ou seja o que for, do primeiro-ministro britânico, We have never. parece-me ridícula. É muito triste, They obeyed the demand or porque, como disse o Sr. Arakia, nós já poderíamos ter posto fim a esta hostilidade com a guerra há um ano e meio. very sad to me. Mas os britânicos atrapalharam. E é aqui onde está hoje. The connection between Russia and Ukraine. O senhor descreveu uma conexão entre Rússia e Ucrânia. E descreveu algumas vezes a própria Rússia como ortodoxa. Você disse que é ortodoxo. E o que isso significa para você? Pela sua própria descrição, você é um líder cristão. Então, qual efeito isso tem sobre você? Você sabe, como já mencionei, em 988, o príncipe Vladimir foi batizado, seguindo o exemplo da sua avó, a princesa Olga. Himself was baptized following E então também ele batizou o seu esquadrão, e gradualmente batizou ao longo de vários anos, que ele batizou todos os poleiros. Foi um processo demorado, de pagãos a cristãos. baptized all the Rus. Levou muitos anos, mas ao final, esse processo de cristianismo oriental, But in the end, ele enraizou-se profundamente na consciência do povo russo. it rooted itself in the consciousness of Quando a Rússia se expandiu e absorveu outras nações que professavam o Islã, o budismo e o judaísmo, nations who profess Islam, a Buddhism, Rússia sempre foi muito leal às pessoas que professam outras religiões. to those people who profess other religions. Esta é a sua força. Isto é absolutamente claro. Is absolutely clear. E o fato é que os principais postulados, os principais valores são muito semelhantes, Not to say the same in all world. para não dizer os mesmos, em todas as religiões do mundo que acabei de mencionar, que são as religiões oficiais da Federação Russa. By the way, A propósito, as autoridades russas sempre foram muito cuidadosas com a cultura e a religião das pessoas que vieram para o Império Russo. Вот. Это все Na minha opinião, constitui a base da segurança e da estabilidade do Estado russo. the Russian statehood. All the peoples inhabiting Russia Todos os povos que habitam a Rússia, basicamente, consideram isso, a sua maternidade. over to you or to Europe. É como as pessoas que se mudam da América Latina para a Europa. Understandable example. People come, but Então as pessoas se mudam, talvez de sua pátria histórica, vai de um lugar para o outro, e essas pessoas professam diferentes religiões. and people who profess different religions in Russia consider E aqui na Rússia nós consideramos tudo isso legítimo. Aqui na Rússia consideramos uma só pátria, estamos todos juntos. Esta é uma grande família. is one big family. And our traditional E esses valores nossos tradicionais são muito importantes. mentioned one big family, but everyone has Acabei de mencionar, somos uma grande família e cada um tem suas próprias famílias.
Esta é a base da nossa sociedade. E se eu disser para você, a pátria e a família estão intrinsecamente ligadas. Sim, é verdade, pois é impossível garantir um futuro bom aos nossos filhos, às nossas famílias, a menos que garantamos um futuro bom e sustentável para todo o país, para toda a pátria-mãe. É por isso que o sentimento patriótico é tão forte na Rússia. But can I say that the one way in which the religions are different is that Christianity is specifically Então, dentre as religiões, o cristianismo é especificamente uma religião não violenta. Jesus diz para virar a outra face. Não mate. Como pode um líder que tem que matar pessoas de outro país? Como pode um líder ser cristão? Como você concilia isso consigo? É muito fácil quando se trata de proteger a si mesmo e a sua família, a sua pátria. Nós não atacamos ninguém. Quando começaram os desenvolvimentos na Ucrânia, desde o CAT e a hostilidade que esses indas começaram, então nós estamos protegendo o nosso povo, estamos protegendo a nossa pátria e o nosso futuro. Quanto à religião em geral, você sabe que não se trata de manifestações externas. Não se trata de ir à igreja todos os dias ou bater a cabeça no chão, está no coração. E nossa cultura é tão humanamente orientada que era muito conhecido no Ocidente. E o gênio da cultura russa, a literatura russa, falou muito sobre isso. Sobre a alma russa. Afinal, a sociedade ocidental é mais pragmática. O povo russo pensa mais no eterno, sobre os valores morais. Não sei, talvez você não concorde, mas a cultura ocidental é mais pragmática. Afinal, não estou dizendo que isso é ruim. Isso torna possível para o objetivo de hoje. Para alcançar um bom sucesso na produção, mesmo na ciência e assim por diante, não há nada de errado com isso. Só estou dizendo que parecemos iguais. Então você vê o sobrenatural em ação quando você olha para o que está acontecendo no mundo agora? Você vê Deus trabalhando? Você já pensou consigo mesmo que essas são forças que não são humanas? Não, para ser honesto, acho que não. Minha opinião é que o desenvolvimento da comunidade mundial está de acordo com leis inerentes. E essas leis são o que são. E sempre foi assim na história da humanidade. Alguns países e nações tornaram-se mais fortes, mais numerosos, mas depois saiu do palco internacional perdendo o status que estavam habituados. Não há necessidade de dar exemplos, mas podemos começar com o rei San e os conquistadores da Horda, a Horda Dourada, e depois terminar com o Império Romano. Parece que nunca houve nada parecido com o Império Romano na história da humanidade. No entanto, o potencial dos bárbaros cresceu gradualmente, assim como a sua população. Em geral, os bárbaros ficaram mais fortes e começaram a desenvolver-se economicamente, como diríamos atualmente, o que acabou por levar ao colapso do Império Romano e do regime imposto por eles. No entanto, foram necessários 5 séculos para que o Império Romano desmoronasse. A diferença com o que está acontecendo agora é que todos os processos de mudança estão acontecendo em um ritmo muito mais rápido do que naquela época. E agora, quando o império da inteligência artificial começar? Eu acho que você está fazendo perguntas cada vez mais complicadas. Para respondê-las, você precisa ser um especialista em grandes números de Big Data. Podemos terminar aqui ou há mais alguma coisa que você queira saber?
Não, acho que isso está ótimo. Obrigado, senhor.